Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar, né, a gente já viu elementos resistíveis, né, que são os resistores elétricos, né, como a corrente elétrica circula, né, que ela precisa de uma diferença de potencial, né, isso é que motiva o fluxo de cargas elétricas, tá bom? Hoje a gente vai estudar então a força eletromotriz, que é o que dá o combustível para isso tudo acontecer, e os circuitos elétricos através da combinação, tá, das leis de Ohm, no caso primeira e segunda, né? A primeira a gente já viu, e as leis de Kirchhoff, tá? Então, pessoal, começando aqui pelas leis de Ohm, são duas. A primeira já nos é familiar porque a gente já tinha visto, né? Que a primeira lei de Ohm diz que o seguinte, que a tensão, o DDP, é diretamente proporcional à corrente elétrica, tá? E a constante de proporcionalidade é a resistência. Então, a DDP é o produto da resistência elétrica, né, de um resistor, pela corrente elétrica. Tá bom? Isso aqui, então, já não é novidade para a gente já tinha visto antes. Beleza? A tensão é dada em volts, né? R, que é a resistência é dada em ohms, e a corrente elétrica é dada em amperes. Tá? Um resistor que obedece a essa relação de proporcionalidade é chamado de resistor ôhmico. Tá bom? E aí o gráfico característico, tá bom, da tensão aplicada sobre esse resistor e a corrente elétrica que está passando por ele, tá? É esta aqui, ó, tá bom? Com uma inclinação constante, cuja tangente dessa inclinação é exatamente o valor da resistência, ou seja, é U sobre I. Então, o que isso nos traz? Que se eu, numa mesma resistência, colocar uma alta DDP, uma alta tensão, eu vou ter uma elevada corrente para uma mesma resistência. Tá bom? E se eu diminuir a tensão, eu tenho uma resistência menor. Tá? Bom, agora a resistência, gente, é uma característica de um corpo, de um objeto, tá? Que é feito de um dado material, que é daquele tamanho, tá bom? E aí entra a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm nos permite calcular o valor da resistência de acordo com as características daquele resistor. Que características são essas? Bom, basicamente, o material que é feito o resistor, tá? Se ele é de cobre, se ele é de prata, se ele é de alumínio, o que for, tungstênio. O comprimento desse resistor, o tamanho dele, e A, que é a área, né, desse resistor. Então, o que a gente pode observar aqui é o seguinte, né? Quanto maior for a área, gente, ou seja, quanto mais largo for esse resistor, vai ficar mais fácil ou mais difícil das cargas elétricas fluírem por ali. Se eu tenho uma seção maior, significa que o caminho está facilitado, né? Então, por exemplo, ó, se eu tenho um aumento na área, eu tenho uma diminuição na minha resistência. Né? Agora imagina o seguinte, imagina que vocês estão fazendo uma prova assim, tipo desse de resistência, e, e aí vocês têm que correr 1 km ou 10 km. O que vai demandar mais de vocês? É a corrida de 10 km, né? Porque a extensão dela é maior. Então é o mesmo raciocínio para a corrente elétrica. Ok? Quanto maior for o caminho que as cargas têm para atravessar, mais resistência aquele caminho vai oferecer. Tá bom? Imagina que essa corrida de vocês tem chão todo cheio de brasa, caco de vidro, ou seja, muita resistência, muita dificuldade, né? Muitos empecilhos. Então, você vai ter uma resistência aumentada. Então, vendo aqui para a nossa equação novamente, né? Se eu tenho um aumento do comprimento, ok? Eu tenho um aumento da minha resistência. E essa letra grega aqui, que é o Rho, representa a resistividade, uma característica da substância de que é feita, né, a resistência, do material que é feito. Tá? De maneira que, se eu tenho aqui um cara com elevada resistividade elétrica, eu vou ter uma elevada resistência. Tá bom? A condutividade, pessoal, é o inverso da resistividade. Então, é 1 sobre a resistividade. Caso vocês façam exercício em algum livro e tal, ele comente sobre condutividade,
é exatamente o inverso mesmo, tá? É 1 sobre a resistividade, tá? Vou até colocar aqui, ó. Geralmente é representado com a letra sigma, tá bom? Isso aqui é chamado de condutividade. Condutividade elétrica. Que é dada em ohm vezes metro a menos 1. Por quê? Exatamente porque a condutividade é 1 sobre a resistividade. Tá? Então, fornecendo essa equaçãozinha extra aqui para vocês. Ok? Alguma dúvida aqui sobre as duas leis de Ohm? Beleza? Podemos seguir então? Então vamos embora. Beleza, né? Então já temos aqui as duas principais características, né, de um resistor. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Um fio de cobre, está aqui a resistividade dele. Tá bom? Possui um calibre, né, o diâmetro de 2,5 mm e 20 cm de comprimento. Letra A. Qual é a resistência desse fio? Letra B. Se for ligado a uma tensão de 110 volts, qual é a corrente elétrica que passará pelo fio? Bom, para calcular a resistência, eu preciso da resistividade, comprimento e a área. Ele me deu praticamente tudo, né? Só que a área ele me forneceu através do diâmetro. Então, pela segunda lei de Ohm, R é igual a ρ vezes L sobre A. Né? Se eu tenho um cilindro, que é a representação, né, de um fio, a área que ele está atravessando é esta aqui, né? Então, se é essa área, na verdade ele está atravessando a área de uma circunferência. Okay? E a área de uma circunferência é πr ao quadrado, ou então π vezes d ao quadrado sobre 4. Né? Então, ó, substituindo aqui, eu vou ter 1,7 vezes 10 a menos 8, tá bom? Que é o dado que ele forneceu aqui, vezes o comprimento, que é de 20 centímetros, ó, transformei para metro, né? Dividido pela área. Π vezes diâmetro ao quadrado, 2,5 milímetros, ok? Então, vezes 10 a menos 3, ao quadrado, dividido por 4, ok? Fazendo esse cálculozinho aí de cabeça, a gente chega aproximadamente a 6,93 vezes 10 a menos 4 ohm. Então, esse é o valor de resistência que esse fio tem. É uma resistência muito, muito baixa. Né? Então, por isso que quando a gente acaba encostando em um fio de cobre que está alimentado a uma tensão, a gente sente aquela pancada. Porque o cobre ele conduz muito bem. Por que ele conduz muito bem? Porque a resistividade dele é muito baixa. Tá bom? E a letra B agora é calcular a corrente. Aí a gente vai para a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, I é igual a U sobre R. Tá? U é a tensão de 110 e a resistência eu achei aqui em cima. Okay? Então, fazendo esse cálculo de cabeça aí, dá cerca de 1,59 vezes 10 a quarta amperes. Isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. Uma pancada bem violenta. Bom, alguma dúvida aqui, pessoal, nesse exemplo de aplicação? Beleza? Show de bola, então. Obrigado. Então, olha só, pessoal. Agora, a gente vai encaminhar uma parte que é um pouquinho mais... demanda um pouquinho mais de atenção, mas que não é difícil, tá? Pode dar trabalho só dependendo do circuito, se for muito grande, muitos elementos. Mas vamos lá. Antes, eu vou apresentar a vocês alguns elementos que podem aparecer nas questões, né? Então, para vocês entenderem o que é. Os medidores elétricos, basicamente, que a gente vai encontrar aqui são dois. O amperímetro e o voltímetro. Tá? Voltímetro, voltímetro. Esse instrumento serve para quê? Vai medir volt. Volt é a unidade de tensão. Ok? Então, o voltímetro ele vai medir a DDP, tá? A tensão
entre dois pontos, tá bom? E ele deve ser posicionado em paralelo com o elemento que você quer medir, a DDP. Por que paralelo? Porque o voltímetro ele tem uma resistência absurdamente alta, a gente considera praticamente infinito. Por que isso? Porque aí a corrente elétrica não vai passar por ele, ou a partezinha da corrente que vai passar por ele é muito, muito pequena, é desprezível. Então a corrente vai passar totalmente pelo camarada que ele vai estar em paralelo. Ok? Então a gente coloca ele aqui, esse cara tem uma resistência muito alta, muito maior do que a própria resistência que eu estou medindo. Então, ao invés da corrente chegar nesse nó e se separar, ela vai passar majoritariamente por aqui. E a gente pode desprezar o que passou por esse voltímetro. Ok? Então a gente coloca ele em paralelo. Já o amperímetro é medindo o ampere de alguma coisa, ou seja, está medindo a intensidade da corrente elétrica. A corrente elétrica passa por um fio, né? Então a gente tem que colocar esse cara em série, beleza? A gente tem que colocar ele exatamente no fio para poder saber qual é o valor de corrente que está passando por ali. O amperímetro tem uma resistência muito, muito, muito baixa. Tá ok? Uma resistência elétrica baixíssima. Por quê? De maneira que ele não vai interferir na passagem da corrente. Já o voltímetro, ele tem uma resistência elevadíssima justamente para não interferir no resultado, tá? E de maneira que a corrente não passe por ele. Então aqui eu estou mostrando para vocês, ó, analógicos, tá? E digitais, tá bom? Isso aqui, ó, mostrando aqui, ó, a tensão, aqui a amperagem, né? E aqui um multímetro, que é um camarada que consegue fazer várias funções ao mesmo tempo, dependendo do que você colocar de opção aqui na chave seletora. Essas perninhas aqui, ó, são a indicação de maior potencial e menor potencial que você vai colocar aqui, tá bom? Essas duas perninhas aqui, tá vendo? Para poder medir a sua informação, ok? Então esses são os medidores elétricos, tá? Bom, para poder alimentar tudo isso, a gente precisa de fontes, né? Que a gente vai chamar de geradores elétricos. E o que são geradores elétricos? São componentes que transformam energia não elétrica em elétrica, como por exemplo a bateria aqui e a pilha, que dentro deles tem ácidos, tá bom? Que vão promover dissociação de íons. Opa, íons são o quê? São camaradas, são átomos que perderam cargas elétricas ou ganharam cargas elétricas, né? Então a gente vai ter uma diferença de potencial aqui, beleza? E aí vai acabar acontecendo, né, o surgimento de uma corrente elétrica, porque aquele cara conseguiu transformar energia química, nesse caso, em energia elétrica. Tá bom? E o mesmo princípio é para pilha. Ok? Bom, então como que a gente representa um gerador, né, uma fonte? Com dois traços como se fossem capacitores. A diferença é que uma perna é maior que a outra. Por quê? A maior perna vai indicar o sentido positivo. O polo positivo. E a perna menor vai indicar o polo negativo. Tá bom? E o sentido convencional da corrente, convencional é este aqui, ó. A gente vai adotar. Que a corrente vai sair do polo positivo. Ok? O sentido convencional é que a corrente vai sair do polo positivo. Tá? Gente, o nome dessa energia que esse gerador nessa fonte dá para cada valor de Coulomb, para cada um Coulomb de carga, é chamada de força eletromotriz. Okay? Força eletromotriz, pessoal, não é uma força, não é imagina a bateria empurrando as cargas, não é isso, tá? A força eletromotriz é um nome, é uma força de expressão, tá? Que a gente representa com essa letra grega epsilon aqui, tá? A gente vai abreviar de Fem. Então a força eletromotriz é que vai ser responsável por dar energia para cada carga, para cada coulomb de carga, né, se mover por todo o meu circuito.
ok? Só lembrando que 1 volt de DDP significa que eu dei 1 joule de energia para cada coulomb de carga que eu tenho. Ok? Então 1 volt significa que eu dei 1 joule para cada 1 coulomb de carga. Tá bom? Então esse é o cara que... Professor, Oi. conceito de eletromotriz, ela seria a mesma coisa que a tensão? Exatamente. Exatamente. Só que sem o gerador, né, você não consegue alimentar nada. Então, ele que é, na verdade, qualquer expressão que você use, eletromotriz, dá a ideia de que é aquilo que impulsiona. Entendeu? Então, é a força eletromotriz, é a FEM, é o quanto de tensão que aquele gerador consegue fornecer, é que vai alimentar e fazer tudo aquilo funcionar. Você está certíssimo, muito boa observação, tá? É exatamente isso. Bom, se tem componentes, tem peças que transformam energia não elétrica em elétrica, tem camaradas que pegam a energia elétrica e transformam em outra coisa. Concorda comigo? Por exemplo, um ventilador. Com essa lua toda que está fazendo aqui, pelo menos no Rio, aqui em Campo Grande, onde eu sou. Cara, tem que ligar um ventilador, senão a gente morre, né? Vira uma sauna, o céu aberto, né? Então, o que o ventilador ele faz? Ele pega energia elétrica e transforma em energia não elétrica, como energia mecânica para poder rotacionar, né? O funcionamento do motor, para poder mover as hélices, né? Então ele pega energia elétrica e transforma em não elétrica, diferente de calor. Por quê? O camarada que transforma energia elétrica em energia térmica, ou seja, energia envolvendo calor, é o resistor, ok? Então, o cara que recebe essa energia elétrica e transforma em outra energia que não é elétrica e também não é calor, é chamado de receptor, ok? Receptor elétrico, tá bom? Então, no caso aqui, ó, o micro-ondas, ele pega energia elétrica e transforma em energia eletromagnética, né? No caso, um celular também, ele transforma em energia luminosa, porque você vê ali, transforma em energia eletromagnética também, porque ele tem que emitir e receber sinais, e assim vai, tá bom? Então todos esses caras que recebem essa energia elétrica e transformam em outra, são chamados de receptores elétricos. Então a gente tem meio que o papel inverso, perceberam? Do gerador. Então a função dele é consumir, tá? Bom, e como que eu identifico isso num circuito? Geralmente, pessoal, vai aparecer desta maneira aqui, ó. Vocês vão perceber que, ao contrário do gerador, onde a corrente elétrica sai do polo positivo de uma fonte, aqui, ó, vou botar FEM aqui, o epsilon, tá? No caso de um receptor, a corrente vai chegar pelo positivo e vai sair do negativo, ok? No gerador, entra pelo negativo, sai do positivo. No receptor, sai do positivo, aliás, entra no positivo e sai pelo negativo. Lembrando que eu estou adotando o sentido convencional, tá? O sentido real é tudo o contrário. Então, olha aqui. Esse camarada vai ser o meu receptor, ele vai fazer o papel inverso, né, do gerador. Então, ele não vai ter uma FEM, porque ele não vai gerar, ele vai consumir, é contrário. Então, a gente coloca uma linha aqui, ó. A gente chama de FEM linha, porque vai representar, na verdade, o que a gente chama de força contra-eletromotriz. Por quê? Porque ele não vai gerar, ele vai atrapalhar, ele vai consumir. Tá bom? E a gente chama de F100. Tá bom? FEM é a força eletromotriz que o gerador proporciona. F100, meu epsilon', é a força contra-eletromotriz, né, que vai ser o quanto de energia que cada carga consumiu ali, tá bom? Mas é também dada em volts, ok? Conseguiram perceber aqui a diferença no papel de cada uma e a representação no circuito, como eu identifico uma e identifico outra?
Beleza. Bom, então vamos seguir aqui, ó. No caso do gerador, eu posso ter dois casos, o real e o ideal. O que é o problema do gerador real? Você não consegue aproveitar tudo o que ele fornece. Tá bom? Por quê? Dentro dele mesmo tem elementos que acabam consumindo essa energia. Tá? Você não consegue aproveitar totalmente. Então, para um gerador real, o que você tem é o seguinte, a tensão que você aproveita, a tensão útil, que é esse U aqui, bom? U seria a tensão útil. É o quanto que você consegue fornecer, que é o epsilon, né? A sua FEM, bom? Menos o quanto que a própria fonte consumiu. E que parcela é essa? Essa parcelinha aqui, ó. Rzinho, que é a resistência interna, tá, ok? Desse gerador. Então, Rzinho é a resistência interna, vezes a corrente que está passando por ali, né, pelo circuito. Então, olha só, tá vendo que eu tenho R vezes I aqui? Então, pela primeira lei de Ohm, isso é uma DDP, né, uma queda de tensão que eu tenho na própria resistência interna da minha fonte. E é que ela aparece, ó, representada com Rzinho, bem perto do meu símbolo de gerador. Ok? Bom, se a gente for lembrar da equaçãozinha de potência, potência é igual a U vezes I. Então, se eu multiplicar essa minha equação aqui, todos os termos, por I, eu acabo chegando nessa relação aqui em cima, que trata da potência de um gerador. Então, a potência útil, isso é potência útil. Potência útil de um gerador é a potência total que ele consegue fornecer, menos a potência que vai ser dissipada pelo seu próprio resistorzinho. Tá bom? E como toda potência é dada em watts. Ok? Então, a potência útil é a potência total que ele poderia abastecer, menos o quanto que ele mesmo acabou consumindo. E aí a gente consegue determinar até qual é o rendimento, né? Qual é a capacidade dessa fonte. Por quê? Esse rendimento, eu vou colocar aqui, ó, rendimento de uma fonte. A gente representa dessa maneira aqui, ó, com a letra grega eta. Tá bom? O rendimento é a potência útil dividido pela potência total. Ok? Bom, então olha só, observa o seguinte, que enquanto não está passando corrente no circuito, enquanto a fonte ainda não está, digamos assim, já liberando, né, toda essa energia, esse camarada ainda tem um valor de tensão que é o máximo que ele consegue fornecer, né, que é a sua própria FEM. Mas a partir do momento que você, por exemplo, acionou uma chave, acionou um interruptor ou deu continuidade aqui a um fio, tá? Já vai começar a passar corrente ali. E aí, a partir do momento que vai passar a circular uma corrente, a DDP que ele consegue fornecer vai diminuindo conforme o valor de corrente vai aumentando. Tá? Então, quanto maior a corrente que vai passando por ali, menor é a DDP que esse cara consegue fornecer. Olha só como é que faz sentido, porque o que é corrente elétrica? Corrente elétrica não é o quanto de carga que passou ali pelo tempo? Então isso está me dando aquela característica de um gerador, de uma fonte que está descarregando. Conforme ele está mandando corrente, ele está perdendo carga. Então se ele está perdendo carga, ele vai cada vez mais tendo uma DDP útil menor, uma potência útil menor. Então é por isso que o gerador acaba descarregando.
ok? Até que finalmente, quando ele chega a um valor de tensão igual a zero, a corrente é máxima, e essa corrente é chamada de corrente de curto-circuito. Ok? Então, quando eu tenho um curto-circuito, significa que eu tenho zero de diferença de potencial. E isso acaba levando a uma corrente elétrica absurda passando por ali. Tá? Bom, e aí através dessa relação aqui, pessoal, eu consigo saber, por exemplo, qual é o valor de corrente elétrica que vai passar ali naquele meu circuito. Tá bom? Aqui eu coloquei um circuitozinho que é só a resistência interna e uma resistência R. Mas isso aqui poderia ser, na verdade, algo bem maior. Por exemplo, podia ter aqui ó, uma outra resistência aqui e uma outra resistência aqui, ó, tá vendo? Isso tudo ia me gerar um REC, por exemplo. Uma resistência equivalente. Então, existe uma equaçãozinha chamada de lei de Poilet que me ajuda a calcular qual vai ser o valor de corrente ali naquele meu circuito. Tá? E aí, a equação de Poilet me diz que a corrente vai ser a FEM dessa fonte dividido pela soma da resistência equivalente com a resistência interna. Ok? É basicamente um U sobre R, né? A primeira lei de Ohm aqui. Tá bom? Só que já aplicado direto a uma fonte e diversas configurações possíveis aqui no circuito. E qual é a diferença do gerador ideal? A resistência interna é desprezível. Então, ele consegue fornecer tudo o que ele é capaz. Então, a tensão dele é a própria FEM. Foi, pessoal, pegar aqui a função do resistor, do gerador, a equação, né, que acaba sendo utilizada para um gerador real, para um gerador ideal, potência, rendimento, gráfico característico. Tranquilo até aqui? Gerador ideal, me deu um delay aqui. Tá. Gerador ideal. O ideal, qual é a característica dele? Se é ideal, ele é perfeito. Né? Então, perfeito não tem nada de ruim. Então, ele não consome nada. Ele não tem essa resistência interna. Essa parcelazinha aqui some, ó. Porque a resistência interna dele é desprezível. Então, ele consegue fornecer tudo o que ele tem de disponível. É só isso. Beleza? Bom, pessoal, então agora a gente vai entrar nas leis de Kirchhoff, ok? Mas antes, vamos parar para poder fazer um mapa mental do que a gente viu até agora. Bom, para poder ter passagem de corrente elétrica, ou seja, um fluxo de cargas elétricas, a gente precisa dar energia para convencer essa carga a enfrentar esse circuito todo. Essa energia que cada carga vai receber, energia por valor de carga, é a tensão ou DDP. Okay? E essa tensão ou DDP, cada elemento vai consumir ou então fornecer a sua parte. Então eu preciso de algo para abastecer tudo isso. Eu preciso de algo que gere tudo isso. E o que vai gerar tudo isso é uma força eletromotriz que vem de um gerador. Ok? Então foi isso que a gente viu aqui. Tá? Bom, então, e a gente considera que não há não tem um fio que está desencapado, não tem nada de fora que vai ficar interferindo. Ok? Por exemplo, a gente está desprezando que o fio é aquecido, se você está num lugar quente, se você está num lugar mais frio. Tá? Então, primeiro princípio de conservação da energia. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então toda a energia que vai ser fornecida tem que ser consumida. Ok? Isso nos leva a que a quantidade de carga que saiu da fonte vai chegar ali na fonte de novo. Ou seja, não tem perda nem ganho de cargas. Tá bom?
Então, a gente chega nas leis de Kirchhoff. A primeira delas trabalha com a condição de conservação da carga. Ou seja, a soma das correntes que chegam a um nó tem que ser igual à soma das correntes que estão saindo desse nó. Ok? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Ó. Chegou uma corrente 1 nesse nó. Então, teve uma bifurcação. 2 amperes vêm para cá, 4 amperes vieram para cá. Ok? Então, essa é a chamada lei dos nós de Kirchhoff. Tá? Okay? Então, essa é a primeira lei de Kirchhoff. E o que diz a segunda lei de Kirchhoff? Antes de falar dela, eu preciso trabalhar com o conceito do que ele chamou de malha. O que é uma malha? É um caminho fechado, tá bom? Que a corrente elétrica vai poder circular ali. Tá? E o que diz a lei das malhas? Ele diz o seguinte, que a soma algébrica, ou seja, o valor, né, da tensão ou DDP em um certo circuito tem que ser igual a zero. Okay? Então, a soma algébrica da tensão ou DDP em um percurso fechado é nula. Essa soma tem que dar zero. Okay? É isso. Então, vamos olhar aqui, ó. Aí é representado, né, desta maneira aqui, tá bom? Ó, o somatório de todas as tensões, ou DDPs, para cada elemento que eu tenho ali, para cada coisa que eu tenho, a soma delas tem que ser da zero. Tá? Ou então, como é mais fácil de a gente perceber, a soma de todas as FENs, ou Fsens, né, força contra eletromotriz e forças eletromotrizes, tem que ser igual a todas as tensões que os elementos vão consumir. Todas as DDPs que os elementos vão consumir. Vamos olhar aqui agora para esta figura aqui da esquerda, depois a gente vai comparando aqui com esse caminhozinho. Tá? Bom, então tudo vai começar da fonte, veio da fonte, show de bola. Saiu pelo polo positivo, né, a corrente. Então tá aqui, ó. Opa, já encontrei a própria resistência interna da minha fonte. É uma fonte real. Então, ó, eu dei um gás no meu potencial elétrico. Então, opa, do polo negativo para o polo positivo da minha fonte, eu tive um aumento de potencial, eu tive um ganho. Tá? Só que não vai ser esse ganho todo que vai passar por esse meu circuito. Por quê? Um pouquinho dele já vai ser consumido na própria resistência interna da fonte. Então, ó, a corrente veio. Ok, a corrente já veio e ó, consumiu um pouquinho aqui. Ó, teve uma queda de potencial. Ok? Teve uma queda de potencial. E aqui, ó, depois desse ponto B, nada acontece de novidade. É só um fio condutor que está chegando até, opa, uma resistência. Ok? Nessa resistência, o que vai acontecer? Ela vai consumir um pouquinho de DDP, um pouquinho de tensão. Pela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então, o valor de queda de potencial que ele vai ter aqui é de R vezes I. Tá bom? E aí, olha só o que acontece. Consumiu toda a tensão, toda a DDP. Então, foi para zero, que é o mesmo valor que tinha aqui, ó, quando estava chegando na minha fonte de novo. Então, esse é o lance. Ó. A minha fonte, o meu gerador, forneceu uma energia, forneceu uma tensão, né? Partezinha dela já foi consumida pela própria resistência interna. O restante foi consumido pela resistência. Ok? Então, pelo resistor. Então, não sobrou nada de diferença de potencial. Então, ó, veio para cá, a fonte foi lá e bum, deu aquele gás de novo para poder tudo acontecer novamente. Tá bom? Essas são as duas leis de Kirchhoff. Mas como que a gente pega e aplica isso numa situação de exercício, ou até mesmo numa situação real? Eu coloquei aqui um passo a passo, tá bom? Para poder vocês seguirem, que aí vai ser muito, muito difícil de acabar cometendo algum erro, tá? É só fazer com calma que dá certo. Vamos para esse passo a passo aqui, ó.
primeira coisa a se fazer é a seguinte. Você vai pegar a sua corrente, aliás, o seu circuito, e vai escolher um sentido arbitrário, né? Você que vai escolher, como por exemplo o sentido anti-horário, um sentido anti-horário para a malha, ok? E você vai escolher, então, olha, eu acho que essa corrente vai passar por aqui, vai passar por ali, vai ser dessa maneira aqui, ó. E você vai escolher esse sentido como sendo positivo, tá? Então, vou desenhar um pequeno circuitozinho aqui só para poder a gente já ir aplicando um pouquinho, ó. Olha o símbolo de gerador. Esse polo é o positivo, né, o maior. Já vem aqui, ó. Coloquei aqui a minha resistência. Beleza? Veio para cá. Quem tá aqui? Opa, faltou aqui. Eu vou colocar outra resistência aqui, ó. Aliás, eu vou fazer até melhor. Vou apagar esse pedaço aqui. Vou colocar aqui, ó. Bom, estão vendo aqui que eu tenho um gerador, um desses, como eles estão com os sentidos invertidos, tá vendo? Esse cara aqui, ó, o polo positivo dele está virado aqui para a esquerda e desse cara está virado para a direita. Então um deles vai ser o gerador e o outro vai ser o receptor, tá? Eu vou chutar, ok? Vou chutar que esse vai ser o meu gerador e esse vai ser o meu receptor. FEM, linha. F100 e FEM. Ok? Bom, agora o que eu tenho que fazer? Escolher o sentido da malha. Tá? Sentido da malha e depois para a corrente. Bom, o que é malha? Caminho fechado possível para a corrente elétrica passar. Então eu tenho esta malha aqui, por exemplo, que a corrente pode vir por aqui, ó, e pode vir por aqui por fora também, ó. Ou então ainda ficar presa aqui dentro, ó. Isso é um caminho fechado possível, tá? Mas eu vou trabalhar com duas. Eu vou pegar essa pequena, mais interna, e vou considerar outra vindo aqui por fora. Então eu tenho duas malhas, tá? Primeira dica. Se você acha que esse cara aqui é o gerador, e geralmente o gerador vai ser o cara que tiver maior voltagem, né? Por exemplo, se tiver um cara de 12 volts e outro de 8, o de 12 volts muito provavelmente vai ser o gerador, tá? Então você pega saindo do polo positivo dele, tá? Então, ó, esse daqui, ó, esse sentido que é o sentido horário da minha malha 1 vai ser o positivo, ok? É da minha malha 1. E a minha malha 2 vai ser essa aqui, vindo por fora, ó. Aqui, ó, fazendo esse caminho aqui, ó. Ok? Essa daqui vai ser a minha malha 2. Escolhi o sentido das malhas, tá vendo? Sentido horário. Agora o sentido da corrente. Bom, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de resistor 1. Esse aqui vai ser o meu resistor 2. Esse aqui vai ser o R3. Tá? Bom, então eu vou escolher esse sentido aqui da corrente, ó. Bom, se eu tô achando que esse cara aqui é o gerador, eu acho que vai acontecer o seguinte, ó. Nesse caminho, tá vendo? Eu tenho a corrente I1. Chegou nesse nó. O que acontece no nó? A corrente vai se separar. Então, chegando aqui, a corrente I1 vai se separar na corrente que vai passar pelo resistor 2 e na corrente que vai passar pelo resistor 3. Então, ó, aqui eu vou ter uma corrente que vai passar pelo 2, que eu vou chamar de I2. Ok?
E a corrente vai passar pelo 3 aqui, eu vou chamar de I3. Tá bom? Então eu chutei, né, eu escolhi arbitrariamente o sentido das malhas e o sentido das correntes. Essa é a etapa 1. Ok? Bom, e agora eu vou para a segunda etapa. A segunda etapa é escrever as leis de Kirchhoff. Tanto a lei dos nós quanto das malhas, né, se for o caso. Porque a lei dos nós só vai fazer sentido se você tiver mais de uma malha. Se tiver duas ou mais. Uma só não faz sentido. Ok? Bom, então vamos lá. Pela lei dos nós, o que eu consigo observar pelo que eu identifiquei aqui? Lembrando, a lei dos nós diz o seguinte: a soma das correntes que chegam tem que ser igual às correntes que saem. Então, pela lei dos nós, eu observo que a corrente I1 é igual à corrente I2 mais a minha corrente I3. Ok? Essa é a minha lei dos nós. Tá? Porque a corrente que chegou nesse nó é igual à corrente que saiu desse nó. Tá? Bom, agora vamos fazer a lei das malhas, né, que é somar as DDPs em cada caminho. Bom, eu tenho agora, pessoal, uma convenção de sinais a seguir. Tá? Vamos lá, deixa eu escrever aqui, ó, malha 1. Malha 1. Vamos lá. Bom, em termos de fonte, né, fonte e receptor. Se a corrente sai pelo polo positivo da fonte, então eu tenho que considerar essa FEM positiva. Ok? Então aí eu olho para o sentido que eu escolhi aqui. Ó. Pelo sentido que eu escolhi aqui da corrente I1, a corrente não saiu pelo polo positivo aqui, ó. Saiu pelo polo positivo, né? Que é o maior traço aqui, ó. Okay? Então, saiu pelo positivo, essa FEM é positiva. Então, vou escrever aqui, ó, mais FEM. Ok? Bom, e o que vem depois aqui? Vou seguindo o caminho do fio. Vou seguindo o caminho do fio. Tananã, tananã, tananã. Opa, encontrei a resistência. Qual é o critério para o resistor? Para o resistor, vamos ver aqui, ó. Se a corrente passa pelo resistor no mesmo sentido escolhido como positivo, então qual é a função do resistor? É dissipar energia elétrica em qualquer outra coisa. Então ele vai consumir, né? Então vai ter uma queda. Então olha só, a corrente I1 está vindo para cá na direita, ó. Como a malha 1 eu escolhi o sentido horário, ó. Tá vendo que aqui o sentido está coincidindo, ó? Aqui no fio de cima é como se ela estivesse indo para a direita, no mesmo sentido da corrente. Então a corrente está no mesmo sentido da malha, então tem uma queda de potencial. Então eu acabo tendo menos U1. Ok? Eu tive uma queda de potencial ali. Tá bom? Seguindo o caminho aqui, ó, de novo. A corrente I2 está acompanhando o sentido da minha malha. Tá vendo? Ela está descendo aqui e neste momento, como eu escolhi o sentido horário, a minha malha está descendo aqui. Tá? Meu sentido aqui, ó. Então, descendo e descendo. Mesmo sentido. Num resistor, ele vai fazer o papel dele, que é consumir. Então, menos o 2. Ok? Chegou nesse outro nó aqui. Tá? Vai voltar a ser a corrente I1. A partir daqui volta a ser minha corrente I1. Tá? E aí olha só o que vai acontecer nesse camarada.
vai entrar pelo polo positivo e sair pelo negativo. Então, ó, se sai pelo polo negativo de uma fonte, vai ser o quê? Uma FEM negativa. Então, essa FEM'inha aqui, ó, vai ter um valor negativo. Então, menos FEM'inha. Ok? E aí, seguindo aqui o caminho, voltou para o meu gerador, para minha fonte e, opa, zerou. Então, já tenho aqui o balanço da minha primeira malha. Tá? Fechei aqui a minha primeira malha. Ok? Vou ver aqui a segunda malha. Malha 2. Bom, como é a mesma fonte e eu adotei o mesmo sentido horário aqui, ó, não precisa ser o mesmo sentido, tá, gente? Aqui eu poderia ter adotado o sentido anti-horário. Não tem problema nenhum. Isso vai ficar tudo com o sinal invertido. Bom, então aqui na minha malha 2, o que eu já vejo? Que o início vai ser igualzinho na minha malha 1. Ó. Saiu pelo polo positivo, então a FEM é positiva. Então, mais FEM. Aqui a corrente está acompanhando o sentido da malha 2, tá vendo? Está acompanhando aqui, ó. Só para reforçar. Vou botar aqui, tá bom? Só para acompanhar, para reforçar. Então, acompanhou. Mesmo sentido, vou ter uma queda de potencial no resistor. Bom, então agora a malha 2 é essa aqui de fora. Vou nem me importar com o que acontece aqui dentro. Então, vindo aqui por fora, olha só, a corrente I3 está passando no mesmo sentido da minha malha. Então, menos U3, porque no resistor vai ter uma queda de potencial nesse caso. Ok? Chegou nesse nó. Então, eu vou botar uns nomes aqui para eles. Esse daqui vai ser o nó B. E esse daqui vai ser o nó A. Tá bom? Então, ó, chegou aqui na minha F100, né, no caso, está sendo negativo, ó, a corrente vai sair pelo negativo. Então, se sai pelo negativo, a FEM é negativa. Ok? Isso é igual a zero. Por quê? Já vai fechar aqui, ó. Tá vendo? Então, eu montei aqui, ó, já um conjunto de 3 equações. Uma que é a lei dos nós e 2 equações que vêm da lei das malhas. Tá bom? E aí, com isso, eu sigo para a minha etapa 3, que é resolver o sistema com as equações que eu montei. E aí vai depender se o problema vai querer a corrente, se vai querer o valor da resistência, enfim. Tá? Pessoal, foi essa parte aqui? A gente vai fazer exemplo, tá? Para consolidar. Eu só quero saber se vocês pegaram aqui a convenção, entenderam o que é sentido de malha, sentido da corrente. Sim. Beleza? Ok, então vamos aqui para o exemplo, tá? Vamos lá, olha. As fontes ideais têm forças eletromotrizes FEM1 de 12 volts, tá aqui, ó, FEM1, e FEM2 igual a 6 volts, e os resistores têm resistências R1 igual a 4, R2 igual a 8. Eu quero saber a corrente que passa ali no circuito, B, a potência dissipada no resistor 1 e depois a potência dissipada no resistor 2. Tá? Então vamos lá. Eu tenho que escolher o sentido arbitrário para malha e para corrente. Nesse caso, eu só tenho uma malha, tá vendo? Porque eu não tenho outro caminho possível para a corrente. Só tem esse fio para ela percorrer, né? E aí entra a dica. Chuta sempre primeiro o cara de maior voltagem, tá vendo? Maior valor de volts, como gerador. E escolha o sentido da malha com base nele. Então, quem é maior aqui? Ó? FEM 1. Tá vendo? FEM 2 vale 6. Então, eu vou escolher
né? Esse cara aqui eu vou estar, olha, eu acho que esse aqui é o meu gerador, hein? E o polo positivo dele está aqui. Então eu vou escolher uma malha no sentido que acompanhe isto, né? Que a corrente saia por aqui. Então, escolhi dessa maneira, ó. Sentido agora anti-horário, tá vendo? Anti-horário. E a minha corrente eu botei, ó, saiu do polo positivo, então coloquei aqui dois sentidos arbitrários, né? Um para o sentido da malha e outro sentido da corrente. Ok? É a primeira etapa. Segunda etapa, vou, né, aplicar a lei das malhas de Kirchhoff. Vamos lá? Bom, o que eu vou ter? Já começando aqui como fosse aqui pelo sentido da seta mesmo, né? Aliás, vou começar pela FEM1 mesmo aqui, ó. Se eu for ver pela minha FEM1, o que acontece aqui? Só mexendo no negocinho aqui, pessoal. Rapidinho, para ficar mais fácil para a gente acompanhar. Deixa assim mesmo. Bom, então tá aqui, ó. Vamos lá, começando pela minha FEM1. Saiu do positivo, então a FEM é positiva, beleza? Vai chegar aqui no camarada na FEM2, a corrente vai sair por onde, ó? Olha aqui qual o sentido. Vai sair pela negativa. Então a FEM1 vai ser positiva e a FEM2 vai ser negativa, vai ser uma F100, ok? Bom, e agora observa aqui o seguinte, tá vendo que a corrente e a malha estão seguindo o mesmo sentido, o mesmo caminho, ó, tudo no sentido anti-horário? Então, quando a corrente passar pelo resistor 2 e quando ela passar pelo resistor 1, nos dois casos eu vou ter o quê? Uma queda de potencial. Por quê? A corrente está passando no sentido acompanhando a malha. Então, eu vou ter FEM1 menos FEM2, porque está saindo pelo negativo da FEM2, menos o 1, que é a tensão no resistor 1, menos a tensão no resistor 2 é igual a zero. Aquele sinal de mais ali ficou ali sozinho, não sei porquê. Tá? Mas enfim, tá aqui. Beleza? Bom, e aí quando passar por tudo isso aqui, já fechou o caminho. Fechou igual a zero. Né? Então, vamos lá. Ó. Pela primeira lei de Ohm, U é igual ao quê? A R vezes I. Então, esse cara, o 1, ele é, na verdade, R1 vezes I1. E esse camarada aqui, o U2, é R2 vezes I2. Ok? Tá aqui, ó. Então, substituindo aqui, ó, eu vou ter 12, que é o valor da minha FEM1, menos, olha, aqui, ó, R1 vezes I1. R1 vale 4, e a corrente I1, na verdade, é igual a I2, né? Porque é um único fio. Então, na verdade, a corrente que passa no 1 tem que ser igual à corrente que está passando no 2. Porque esses caras estão em série, né? Beleza. Então, ó, isso tudo eu vou chamar de corrente I, que é o que está passando no circuito. Então, ó, menos 4 vezes I, menos 8 vezes I, menos 6, que é o valor de FEM2, é igual a zero. Ok? Então, isso daqui vai dar menos 12i. 12 menos 6 vai dar 6. Vou jogar o menos 12i aqui para o outro lado. Isolando i, eu tenho 6 dividido por 12. Isso vai dar meio ampere. Ok? Na letra B, ele está pedindo a potência do resistor 1. P é igual a R vezes I ao quadrado. Né? Então, vai ser o valor da resistência, que é 4, vezes a corrente que está passando por ele, que é o próprio I, que é meio. Então, meio ao quadrado, 0,25. 0,25 vezes 4, a potência dissipada por esse camarada é
um on, um odd, tá? E aí agora na letra B, o que eu vou ter? Na letra B é só substituir pelo valor de R2, né? A potência, a letra C, desculpa. Então vai ser 8 vezes 0,5 ao quadrado, que vai dar 2 watts. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Pode falar que eu volto. Essa etapa, primeira interpretação, vou seguir como é essa primeira etapa de montar. Eu entendi que o U equivale a R vezes I e tal. A interpretação, a partir do momento que você define o sentido da corrente, eu entendi. Então, ó, quando você escolhe o sentido da malha, significa o seguinte, é como eu vou acompanhar o meu circuito, tá? Imagina que é você que está acompanhando seguindo essa seta aqui. Ok? A seta amarela aqui para poder a gente identificar, tá? Beleza? Certo. Ok. Bom, então vamos lá. Eu não consigo voltar aqui, então eu vou acompanhar aqui. Bom, então eu escolhi acompanhar a minha malha nessa maneira. Eu estou vindo por aqui, ó. Estou seguindo esse caminho aqui do laser, tá? Esse é o sentido que eu escolhi para a malha. Uma rotação em sentido anti-horário. Eu poderia ter vindo por aqui, ó. Tá? Mas eu escolhi esse. Por quê? Por conta da minha recomendação que eu passei para vocês, né, de que como a FEM 1 vale 12 volts, eu vou começar saindo daqui. Ok? Bom, e aí tem o sentido convencional da corrente. Qual é o sentido convencional da corrente? É sair pelo polo positivo da minha fonte. Ok? Então, se a minha fonte, esse aqui é o polo positivo dela, tá? A corrente vai sair por aqui, ó. Tá bom? Então tá percorrendo esse caminho aqui. Tá vendo? Tá acompanhando aqui? Beleza. Então isso é escolher sentido da malha e da corrente. É como você vai acompanhar tudo que está acontecendo. Compreendeu agora? Beleza. Você, como é a etapa, você define o sentido da corrente Isso. e escrevendo os elementos por ela. Isso. Então, ó, vou escrever aqui embaixo só para a gente praticar, tá? Então, ó, vou começar pela minha FEM, ok? 12 volts. Então, ó, mais... Opa, corri isso aqui. Aqui, ó. Voltei aqui, ó. Mais FEM 1, porque saiu dela. Saiu pelo polo positivo dela, né? Beleza? O que eu tenho aqui, ó? A corrente está passando no que eu estou acompanhando a malha. Não é isso? Isso aqui. Isso. Então, eu vou ter uma queda de potencial nesse resistor. Então, menos o 2. Seguir a malha, o caminho que eu escolhi. E aqui, opa! Outro resistor, R1. A corrente está passando no mesmo sentido do que eu estou acompanhando. Tá vendo? Então, vou ter outra queda de potencial. Menos 1. Sigo o caminho. Opa! A minha corrente está passando pela fonte 2, ok? Só que está entrando pelo positivo e saindo pelo negativo. Então, se eu saio pelo polo negativo, essa FEM é negativa. Então, menos ε2. Vou seguir.
Seguindo aqui, ó, eu já voltei para a minha posição inicial. Então, fechei minha malha, isso tudo é igual a zero. Ah, certo. Todas as malhas que tiver no... Para todas as malhas que tiverem ali. Tá. Beleza? E a malha você interpreta, por exemplo, Uhum. e a, tem como se inserir, tipo, todos os caminhos que a gente... Isso. Todo o caminho possível da corrente ali. Qualquer caminho que você possa seguir. Caminho fechado, né? Beleza? Ah, bom. Então, ó, agora temos esse aqui. Esse exercício aqui, ó. Eu vou dar 10 minutos, tá? Vou dar 10 minutos marcado aqui no relógio para poder vocês fazerem, tá? Isso aqui. Bom, então escolhi aqui o sentido da malha, tá? Ó, peguei aqui o camarada de maior voltagem aqui, considerei ele como sendo a fonte, tá bom? O sentido, ó, aqui, anti-horário, e a corrente saindo pelo polo positivo dele, ó, que é o maior, ok? Seguindo esse caminho. Então a corrente está acompanhando o caminho que eu escolhi para percorrer essa malha. Tá vendo? Ó? As setas estão coincidindo seus sentidos. Então, vou identificar aqui, ó. Eu vou chamar esse cara aqui de resistor 1. Então, logo saindo aqui já vou ter uma queda de potencial, né? Porque a corrente está acompanhando a malha, o 1. Aqui, mesma coisa, a corrente acompanhando a malha, o 2. Está saindo pelo negativo aqui, ó, tá? A fonte, então, até agora eu tenho aqui, ó, mais 8, né? Menos, atenção, a diferença de potencial no resistor 1, menos aqui, ó, o 2, está saindo pelo negativo dessa outra fonte aqui, ó, de 6 volts, então é menos 6 volts. E aí a corrente está acompanhando o sentido que eu estou vindo aqui da malha, né, que a malha estou vindo nesse sentido aqui também, ó, tá? Estou fazendo isso aqui, né? Então, menos o 3, isso tudo tem que ser igual a zero. Então, é isso que eu tenho aqui, ó. Tá? Só que eu acabei chamando o epsilon 2 esse camarada aqui e tal, epsilon 1 esse outro aqui, tanto faz. Já que não veio identificado. Então, substituindo aqui, ó, por R vezes I, né? Eu vou ter 8 menos 3 vezes I, menos 4 vezes I, menos 3 vezes I, que é esse cara aqui, menos 6 é igual a zero. Ok? Então, 8 menos 6, 2. Né? Aqui eu vou ter 10 vezes I. Vou passar para o outro lado. Né? Eu vou ter 2 menos 10I. Passo menos 10I para o outro lado. Isolo I. Eu vou ter 2 dividido por 10. Que dá 0,02 amperes. Quem tinha perguntado aqui, né, falado que tinha ficado com dúvida. Foi agora? Clareou? Quer que eu volte já nessa explicação aqui? Foi? Ah, beleza. Bom, e a letra B agora, a potência total consumida pelos resistores. Então, a potência total de todos os resistores é a soma das potências, né? Então, P1 mais P2 mais P3. Então, vai ser a corrente de todos eles, sendo que todos eles, na verdade, estão sendo percorridos pela mesma corrente, né? Mesma corrente I. Então, a potência de um resistor é R vezes I ao quadrado. Então, vai ser 3 vezes 0,2 ao quadrado, mais 4 vezes 0,2 ao quadrado, mais 3 vezes 0,2 ao quadrado. Eu poderia ter colocado a corrente ao quadrado em evidência, tá? Então aqui, ó, a minha resposta final deu 0,4 watts, tá? Beleza? Foi, pessoal, aqui?
Foi? Beleza. Agora, eu vou só fazer um outro exemplo, que é para a gente encerrar, mostrando quando eu tenho pelo menos duas malhas possíveis, tá? Que aí o trabalho é maior, porque você vai ter um sistema de equações para resolver, né? Enfim. Mas o procedimento é o mesmo, tá? Do que a gente fez. Bom, então é o seguinte. No circuito abaixo, as fontes ideais têm força eletromotriz FEM 1 de 10 e FEM 2 de meio de FEM 1. Okay? E todas as resistências são de 4 ohms. Determine a corrente A em R2 e B em R3. Okay? Bom, então, observa que aqui eu já tenho fontes que estão em sentidos opostos, os caras se encontram aqui, né? Então já pode falar, putz, agora tá mais complicado aqui, né? O negócio. Então, o que eu vou escolher? Eu vou sempre tentar pegar a maneira que fica mais fácil para mim. Tá? Como aqui eu já tenho duas fontes mesmo, eu vou pegar a malha partindo do polo positivo de cada uma. Então, ó, a minha malha, tá vendo que eu tenho uma malha aqui, minha malha 1, por exemplo. A minha malha 2 pode ser essa daqui do meio, ó, essa aqui do lado direito, na verdade. Uma malha 3 poderia ter sido essa grandona toda aqui, ó, tá? Mas eu vou trabalhar com duas. É esta aqui, que é a corrente saindo aqui de FEM 1. E eu vou considerar uma outra malha com sentido contrário, saindo do polo positivo da minha FEM 2. Ok? E aí, de maneira que vai passar uma corrente aqui, ó. Aí eu vou escolher esse sentido de corrente, ó. Vai vir por aqui para a direita em R1. Aqui, ó, em I2, a corrente no 2 vai vir para cá, vão se juntar neste nó e descer por R3. Ok? Então, esse sentido aqui que eu escolhi, ó. A minha malha 1 faz esse caminho, ó, sentido horário, tá? A minha malha 2, eu vou percorrer no sentido anti-horário, tá? E as correntes estão indicadas aqui, ó. A corrente 1 está vindo, chegando no nó A. A corrente I2 também está vindo para cá, para se encontrar com a corrente 1 no nó A. E as duas vão se juntar formando a corrente I3. Ok? Então eu escolhi esse sentido aqui, ó. Malha 1 no sentido horário e malha 2 no sentido anti-horário. Ok? Por que eu fiz isso? Porque aí, dessa maneira, sempre, independente se eu estiver vendo a malha 1 ou a malha 2, a corrente I3, que é a que vai passar por esse resistor, vai sempre acompanhar as duas malhas ao mesmo tempo. Tá vendo? Ó? Aqui, sentido anti-horário, aqui sentido horário, a corrente I3 está vindo por aqui, descendo também. Se eu estiver vendo pela malha 2, neste ponto eu estou acompanhando a descida, que é por onde está indo o I3. Então vai estar sempre no mesmo sentido das duas malhas. Ok? Bom, então escolhi sentido das malhas, sentido das correntes. Vou aplicar as leis de Kirchhoff. Lei dos nós. Vou ver o nó A. No nó A, a soma das correntes que chegam tem que ser igual à soma das correntes que saem. Então está chegando I2 e I1 e está saindo I3. Ok? Bom, vou ver agora, ó, a lei das malhas. Começando pela malha 1. Na malha 1, o que eu vou ter aqui? Ó? Saiu a corrente, está acompanhando a malha, que é o sentido que eu escolhi para andar. Então, se está acompanhando, vou ter uma queda de potencial no 1. Quando eu chegar aqui, ó, no R3, eu vou ter uma queda de potencial U3. Porque a corrente vai percorrer o mesmo sentido que eu escolhi para andar na minha malha. Tá? Então, eu vou ter FEM 1, está saindo pelo polo positivo, né? Então é mais, menos o 1 menos o 3 é igual a 0. Então, substituindo aqui, ó, os valores que eu tenho até agora, 10, que é o valor da FEM 1, é igual a 4 vezes
e 1, porque 4 é o valor da resistência, né, de todas elas, mais 4 vezes I3. Isso aqui eu já peguei e joguei para o outro lado, ok? Bom, todos esses caras são múltiplos de 2, então eu posso dividir todo mundo por 2 que não vai mexer em nada, tá? Posso simplificar, tá bom? Depois isso aqui. Só que o que eu já sei? Que I3 é I1 mais I2. Então, no lugar de I3, eu coloquei I1 mais I2. Tá bom? Peguei aqui e substituí, ó. Tá? Vou botar aqui de azul. Tá? Eu peguei isso aqui e já joguei aqui dentro. Ó. Assumi para minha vida isso. Tá? Bom, isso é a malha 1. Na malha 2, vai sair pelo polo positivo dessa FEM 2. Tá vendo? Ó? E aí, ó, pelo sentido que eu escolhi percorrer a malha, a corrente 2 está acompanhando. Então, vou ter uma queda em U2. E aí, quando vier para cá em R3, eu vou ter uma queda também. Pois aqui eu vou estar descendo esse fio e a corrente também. Então, vou ter uma queda em U3. E aí, vai fechar minha malha igual a zero. Então, FEM 2 menos U2 menos U3 é igual a zero. Tá bom? Substituindo os valores que eu tenho, ó, 5 porque 5 volts, porque é metade da minha FEM 1, né? Então, eu já tenho aqui que minha FEM 2 é 0,5 vezes 10, e isso vai dar, vezes 10, vai dar 5 volts. Ok? Bom, e aí eu vou pegar carona com a mesma substituição que eu fiz aqui, ó. Bom, peguei, no lugar de I3, coloquei isso aqui. Tá? Então, vou ter que 5 é igual a 4 e 2 mais 4 vezes I1 mais I2. Tá bom? É isso que eu tenho aqui. Bom, só que se eu fizer a distributiva aqui, ó, eu vou ter 4 vezes I1 mais 4 vezes I2 mais 4 vezes I1. Então, vou ter 4 I1 mais 4 I1. Vou ter um total de 8 I1. Né? E nesse camarada aqui de baixo, eu vou ter, ó, 4 e 2 mais 4 e 1 mais 4 e 2. Então, 4 e 2 com mais 4 e 2, eu vou ter 8 e 2. Então, minhas equações vão ficar assim, ó. Tá? Eu vou ter, ó, 10 igual a 8 e 1 mais 4 e 2. E a de baixo é 5 igual a 4 e 1 mais 8 e 2. Ok? Bom, na letra A, ele está pedindo para a gente calcular primeiro I2, né, que é a corrente que passa no resistor 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar eliminar o I1 da jogada. Como que eu posso fazer isso? Bom, eu posso multiplicar toda essa equação aqui de baixo por menos 2 e somar, porque aí eu vou ter 8 e 1 mais menos 2 vezes 4 vai ficar menos 8. Aí, quando eu somar, esses caras vão morrer. Tá bom? Então, vou multiplicar toda a segunda equação por menos 2. Então, somando membro a membro aqui, ó, somando membro a membro aqui as equações, eu vou ter 10 mais 5 vezes menos 2. Isso tem que ser igual a 8 e 1 mais 4 e 1 vezes menos 2, mais 4 vezes e 2, que está aqui, ó, 4 vezes 2, que era para estar de vermelho, mas tudo bem. Deixa eu só ver se eu mexo aqui na cor, se não terá nada aqui, peraí. Beleza? Bom, e agora aqui, ó, 4 e 2 com 8 vezes e 2. Tá bom? Vezes menos 2. Ok? Então eu multipliquei por menos 2 e vou somar aqui. Bom, quando eu faço isso, tá? Eu
cancelo esses caras, que eu vou ter 10 mais menos 10 vai dar 0. Ok? E o que eu acabo tendo aqui? Ó? Eu acabo tendo que 0 é igual a 12 vezes I2. Porque esses caras aqui também vão morrer, né? Esses caras aqui, faltou até cortar eles. Esses caras aqui também morrem, ó. Esse cara aqui, ó. Esse aqui com esse aqui. Né? Então, vou ter 4i2 mais menos 16i2. Mas espera aí, 0 é igual a menos 12i2. Então, significa que a corrente em 2 é de 0 amperes. Ou seja, não está passando corrente elétrica nenhuma em I2. Nenhuma. Nenhuma. Tá? Então, meu I2 vale 0. E aí ele quer saber agora qual é a corrente em R3. Ou seja, o que eu chamei de I3. Bom, escolhi pegar essa segunda equação aqui, tá? Então, eu tenho que 5 vezes 4i1 mais 8 vezes i2, né? Só que i2 é igual a 0. Então, como i2 é igual a 0, me sobrou que i1 é igual a 5 dividido por 4. Então, i1 é, na verdade, 1,25 amperes. Voltando aqui na lei dos nós, o que eu tenho? Que I3 é I1 mais I2. Só que meu I1 vale 1,25 e meu I2 vale 0. Então, na verdade, o meu I3 tem o mesmo valor de I1, que vale 1,25 amperes. Ok? Então, o que eu tiro daqui de informação? Não tem corrente passando em I2, no resistor 2, e os sentidos que eu escolhi da corrente estão certíssimos, tá? Porque se aparecesse um sinal de menos, por exemplo, aqui em I3, o que isso significa? Que ao invés da corrente aqui estar de cima para baixo, ou seja, de A para B, a corrente estaria indo de B para A. Tá bom? Então, como tudo deu resposta positiva, significa que os sentidos que eu escolhi aqui estão todos corretos. Tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida aqui? Eu sei que esse pedaço aqui é mais complicado, né? Porque tem manipulação matemática para fazer e tal, mas o raciocínio é o mesmo. Lei dos nós, avalia cada uma das malhas, junta as equações e resolve. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Ah, mas é... Você faz a... Você faz uma para segunda, aí monta um sistema uma Isso, sobre a outra. isso. Na verdade, eu poderia até usar uma terceira equação que era a lei dos nós, mas eu já meio que fiz isso quando eu substituí aqui, entendeu? Aham. Entendeu? Mas eu acabo tendo um sistema de equações. A física acaba aqui. Aqui para cá é matemática. Aí vira matemática. Né? Ok? Beleza? Bom, gente, então esse daqui é exercício eu vou deixar para vocês fazerem para irem praticando, tá? E aí também por conta do avançar aí da hora. Ok? Então, é isso. Tá bom? Obrigado aí pela presença de todos. Aí tenha uma ótima tarde. Quaisquer dúvidas aí estou à disposição, tá bom?